Não somente aqui em Segunda Reis, mas também é falado nas crônicas, os finais dos dias de Ezequias, e também no próprio livro do profeta Isaías. Mas especificamente hoje nós vamos ficar com esse texto aqui para a nossa base. O rei Ezequias era o rei ali de Israel, e ele estava diante do Senhor. Como todos os seres humanos, ele tinha também as suas falhas, mas não era também por causa das suas falhas, mas veio uma mensagem profética para ele. Meus irmãos, todos nós queremos o profético, ou almejamos o profético, mas nem sempre a palavra profética nos agrada. Não é verdade? Quem é que não quer ouvir a voz de Deus? Quem é que não quer ouvir uma palavra do Senhor? Quem é que não quer, principalmente na crença, na revelação em que nós estamos, naquilo que nós acreditamos? Quem é que não quer ter um sonho profético? É verdade. Nós vemos isso ocorrendo no Novo Testamento, nós vemos isso ocorrendo no Velho Testamento. Um exemplo: quando Jacó está ali na sua caminhada, andando com as suas dificuldades, ele dorme e coloca uma pedra como travesseiro, e ele teve um sonho, né? Aquele sonho foi maravilhoso, porque ele via anjos, uma escada, anjos subiam e anjos desciam, e ele disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então nós almejamos, na qualidade de igreja, de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma palavra profética, mas sempre numa palavra profética nós queremos o quê? O positivo e não o negativo. Não é verdade? De repente nós queremos fazer alguma coisa e consultamos ao Senhor, o Senhor não permite. Aí nós falamos: puxa vida, Senhor, eu almejava tanto isso, mas não foi permitido. Ali Isaías estava diante do povo, dirigindo aquela nação, naturalmente pedia sabedoria para Deus, como os demais reis pediram, como Salomão pediu, como Davi também pediu, e o profeta chega ali diante do rei, né? E ele chega com uma palavra, mas uma palavra positiva, negativa e uma palavra de morte. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade. Mas, irmãos, a oração move a mão de Deus. Oh, glória! A oração toca no coração de Deus, não é? O salmista dizia assim: um coração contrito não desprezarás, ó Deus. É verdade. Deus não rejeita as nossas orações, a súplica do seu povo. E ali o profeta chegou e deu, como que diz, na lata, né? Aquela mensagem, diz assim: ó, Ezequias, rei Ezequias, ponha em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Dizendo assim, bem claro: olha, Ezequias, essa doença que o Senhor está, você vai morrer. Quando Ezequias recebe ali aquela palavra, meus irmãos, ele poderia, quem sabe, até se conformar no direito dele de dizer: o profeta, profeta, foi o Senhor que falou? Tudo bem, né? Ele poderia se render. Nós vemos, irmãos, homens de Deus da Bíblia, que não somente se rendeu, mas até que almejou devido a uma dificuldade à morte. Nós vemos o caso de Elias, né? Ele entra ali naquela caverna e diz assim: Senhor, chega, eu não sou melhor do que os meus pais, eu vou ficar aqui, eu quero agora morrer, porque eu não sou melhor. Mas o Senhor disse para Elias: olha, levanta, come e bebe, porque grande será a tua jornada. Glória a Deus. Não é verdade? Mas, meus irmãos, quando Ezequias recebe aquela palavra, ele vira para a parede e ele ora ao Senhor. Ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus e da terra, Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele começa, conforme nós aprendemos também na escola dominical, não murmurar, mas apresentar os seus questionamentos, o seu lamento diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eu andei na tua presença e eu estou aqui enfermo, eu estou nessa dificuldade, fazendo uso de nossas palavras, irmãos. Quem sabe ele diz assim: agora, Senhor, o Senhor vai tirar a minha vida? O Senhor tem misericórdia de mim. Eu procurei
E a palavra diz, irmãos, que Deus contempla os passos de um homem bom. Oh, glória. Então ele estava com bondade. E a palavra diz assim: bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da tua vida. Oh, Da minha maravilha. vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória. Então, ele não aceitou aquela situação. Ele se opôs em quê? Com revolta? Não. Em oração. Em oração. Na oração, irmãos, ele encontrou paz para a sua aflição. Não é verdade? Jesus em aflição no monte do Getsemane, ele começa a orar. A Bíblia diz que o seu suor era como gota de sangue. Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Mas ali quando Ezequias ora e chora, e profeta, né, não alisava não, né? O profeta chega, dá a mensagem e vai embora. Ele deu a mensagem e saiu do palácio. Mas ainda lá no pátio, quando Deus ouve a oração de Ezequias, o Senhor disse assim: vai lá, volta para ele. Irmãos, era direito do profeta Ezequias, quem sabe dizer: Senhor, o Senhor me levou lá para falar que ele vai morrer. Agora o Senhor me manda, né, analisando assim, voltar lá e dizer para ele que ele vai viver? Olha, Senhor, então o Senhor primeiro me manda para falar para morrer, e agora o Senhor fala para viver. Mas irmãos, era que Deus tinha ouvido a oração. Glória a Deus. Não é? E a oração muda. A oração muda tudo. Então, irmãos, seja qual for a sentença que vem contra nós, vamos orar. Oh, glória. Verdade é que hoje não há um culto específico de oração, mas em todos os cultos nós oramos. Oramos no início do culto, oramos no meio do culto, oramos no final do culto. A Bíblia mesmo diz: orai incessantemente. E foi isso que Ezequias fez. Ele orou incessantemente, ele buscou ao Senhor. E a Bíblia diz assim: o homem pode congratular com muitos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É verdade. Hoje na escola dominical, aqui compartilhando com um irmão chegou, eu fiquei analisando aquilo ali, né, que Deus já estava falando comigo através dessa palavra aqui, e nós estávamos já remoendo, né, meditando, se alimentando, e compartilhando aqui com um irmão no café da manhã. Ele disse assim: ó, Ricardo, acontece o seguinte, olha, eu recebi uma mensagem profética que o pastor falou assim para me preparar, que ele vai me recolher, e ele não me recolheu ainda, só ele sabe. Mas irmãos, olha aqui o que diz a palavra. A mensagem profética também veio para Ezequias, mas ele orou. Então veja bem, Deus pode falar, mas a oração pode mudar as situações. Oh, aleluia. Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas a oração pregou, veio o arrependimento, Deus aniquilou, tirou o mal, o povo se converteu, e Deus deu a bênção para aquela cidade. Glória a Jesus. Através da oração, a bênção vai chegar no nosso lar. Oh, Senhor. A bênção vai chegar no local que nós trabalhamos. Amém, Senhor. A bênção vai chegar na nossa rua. A bênção vai chegar no nosso lar. Senhor. A bênção vai chegar nos nossos familiares. Às vezes nós recebemos notícia mal, notícia de perspectiva ruim, e nós vamos nos conformar? Não. Aí é que nós temos que buscar o refúgio, porque o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, maravilha. Naquele momento Ezequias estava angustiado, enfermo. O profeta até disse assim: ó, coloca aí uma pasta de fígado nesse ferimento. Usou até mesmo, né, o recurso que tinha. Veja bem, além da mensagem profética, usou o recurso que tinha. Então nós temos um ensinamento aqui. A Bíblia diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. É verdade. Olha, Deus não disse que ia curar, disse, mas para que colocar ali numa pasta de fígado? Então nós temos aqui um ensinamento seguinte, irmão. Olha bem, Deus quer nos curar, Deus quer nos abençoar. Não que Ele não pode fazer, mas Deus pode usar a medicina também. Porque qual que foi a mensagem? Olha, você vai ser curado, mas o profeta também disse, ó, coloca aí uma pasta de fígado. Que coisa impressionante, né? Falou assim: o Senhor vai te dar vida, mas coloca aí. Então, irmãos, nós temos que usar
o recurso também. É verdade. Nós podemos tomar o nosso medicamento, nós podemos ser vigilantes, porque tem pessoas que também ignorantes dizem, eu não vou mais tomar esse medicamento, se Deus quiser me curar, Ele cura. Não é bem assim não é? Nós temos aqui um ensinamento para nós. Ele orou, Deus mudou o cativeiro dele, mudou, mas o profeta também disse assim, não como dica, mas disse assim, coloca lá a pasta de figo, e colocou a enfermidade lá, e através daquilo veio a cura. Irmãos, nós não sabemos a maneira, mas nós sabemos que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. E continuando, diz a palavra que veio ainda mais a bênção, né? Poderia ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Isaías diz assim, olha, Deus mandou te dizer que Ele vai acrescentar 15 anos de vida. Glória a Deus. Eu estou fazendo assim o celular, e a maioria dos irmãos aqui o conhece, ou já ouviu falar. Eu estava vendo um homem de 93 ou 94 anos, ex-presidente da República, que chama-se José Sarney, está com 93 anos ou 94. Aí ele estava no TikTok, entrou na internet e comunicando-se, dizendo que estava grato, porque com 93 anos, tantas coisas se passaram, até presidiu o Brasil num momento muito difícil, que os irmãos aqui mais antigos lembram, mas ele estava grato, porque com 93 anos entrou na internet. Tinha um grupo, estava tendo seguidores. Meus irmãos, só Deus para ter misericórdia, não é? Só Deus. Tantas coisas, tantas adversidades que passaram, assim é na nossa vida também com o Senhor, não é? O Senhor Ele pode acrescentar, o Senhor pode fazer todas as coisas. Então Ezequias recebeu esta bênção gloriosa, colocou lá a pasta de figo, mas ele chega e diz assim, Isaías, não é que ele não estava acreditando, né? Mas diz assim, qual que é o sinal? Vê? Isaías já deu um sinal através do Espírito Santo, né? Falou assim, através do Senhor Deus, falou assim, ó, coloca aí a pasta de figo, usa esse medicamento aí, usa esse recurso, mas o Senhor vai te dar 15 anos de vida. Ele acrescentou. Glória Irmãos, a Deus. o Senhor poderia dizer assim, olha, usa essa pasta de figo e vai ser 5 anos, usa essa pasta, eu vou te curar, e de repente a pessoa morreu. Porque quantas pessoas que foram curadas, nós temos o caso de Lázaro e outros mais, e elas morreram depois, porque o homem é mortal. Vai chegar o dia que todos nós vamos experimentar a morte. É normal, mas Deus deu a bênção que acrescentou 15 anos na vida dele. Glória a Já Deus. pensou, irmãos, todos nós que aqui estamos, principalmente os mais idosos, ter 15 anos acrescentado? Porque uma criança são vias lógicas, não é? Nós almejamos e sabemos que aqui estão as crianças, têm muito mais perspectiva de vida, na verdade, mais os mais idosos. E o que está com 70, mais de 70, a própria Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 80 a 80 anos, se algum chegar pela sua robustez. O que passar disso é enfado e canseira. E de repente a palavra vem para nós nesta noite, dizendo que o Senhor vai nos acrescentar anos de vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O irmão compartilhando diz assim, eu recebi uma mensagem profética. Aqui semelhantemente ele também recebeu. Não é que o profeta mentiu, mas Deus muda as situações. É verdade. Oh, Deus muda as situações. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse assim, que sinal haverá? Aí Deus deu um sinal. O que diz a palavra? Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que venha maior abastança. Não é? Aí o Senhor disse assim, olha, o relógio do sol, hoje nós usamos um relógio mais visual, não é, irmãos? Tem relógio até no celular, né? Está se usando menos impulso, porque tem até no celular, muito fácil. Mas nós chegamos numa casa, numa repartição, nós vemos, que hora que é? Vemos o relógio. O relógio era controlado através do sol, através de onde estava pondo, nascendo, prosseguindo o sol, o cair da tarde, o amanhecer. Como nós olhamos também para a natureza, aí Deus deu um sinal. Sabe, meus irmãos, na época do Senhor Jesus, sempre um homem é chamado a isso, a um sinal.
Na verdade, todo dia na aula do batismo ali nós estamos falando sobre o sinal. Jesus falou dos sinais dos tempos. Falou assim: olhai para a figueira quando os frutos já tiverem preparado, né? Tiverem tenso, alguma palavrinha assim, produzindo. Olhai, porque está próximo, né? Na época de Jesus perguntaram assim: ó, mostra-nos um sinal para que creiamos naquilo que você está falando. Aí Jesus disse assim: uma geração perversa e corrupta me pede um sinal, quer dizer, um milagre. Os homens querem ver para crer. Aí disse assim: não será autorizado o sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, assim também importa que o Filho do Homem esteja no seio da terra e ao 3º dia ressuscite. Foi esse o sinal que Jesus deu. Irmãos, quantas vezes nós queremos um sinal? Ali, Gideão, quando estava para a sua peleja, ele pediu um sinal. Ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo mesmo, faz chover aqui na lã. E choveu na lã, mas não choveu em volta da lã. Aí Gideão disse novamente: Senhor, eu te peço agora um sinal. Faça chover em volta da lã e não chover na lã. Aí choveu em volta da lã e não choveu na lã. Eu disse: então, agora eu tenho um sinal que o Senhor está comigo. Eu vou, o Senhor vai pelejar, o Senhor vai me dar a vitória. Glória a irmãos, Deus. quantos que pediram o sinal? E aqui Ezequias pediu um sinal, e o profeta deu um sinal. O Senhor deu um sinal para ele: o relógio do teu inimigo de Acais lá vai se atrasar e você vai ser vitorioso. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor nos dá vitória não somente na cura, mas o Senhor nos dá vitória contra os nossos inimigos. A palavra do Senhor diz assim, finalizando: caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecido a casa do Senhor. Aleluia. Aí ele disse assim: como que é esse sinal? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Quer dizer, o inimigo foi colocado por terra. Então, irmãos, nós vamos vencer, nós vamos ser curados, as nossas orações são ouvidas e nós vamos cantar o cântico da vitória. Amém. E foi isso que Ezequias fez, ele cantou o cântico da vitória. O sinal se cumpriu e os sinais estão se cumprindo hoje. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim: e os sinais seguirão aos que crerem. Oh, glória. Então nós cremos. É verdade. Se nós cremos, os sinais vão se cumprir. Amém, Em nome do Senhor. E se cumpriu. E a Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor. Ele entrou nos átrios da casa do Senhor. Aleluia. E ele glorificou. E ele cantou o cântico da vitória e viveu mais 15 anos. Amém. Mas muitas vezes nós pensamos que a nossa jornada aqui está reduzida. Mas não. O Senhor, ele quer prolongar. Amém. Ele quer nos alavancar na caminhada para que nós possamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Louvor. Glória a Jesus. Aleluia.